O irmão que presenciou aquele momento de fé na reunião de oração ainda se lembra como se fosse hoje. Era uma noite comum, mas o Espírito Santo estava operando de maneira especial. O jovem, que já havia passado por várias consultas e exames, sentia um peso no coração, não pela dor física, mas pela incerteza de como seria sua vida daqui para frente. Os médicos falavam em cirurgias, em riscos, em possibilidades que só aumentavam sua angústia. Mas naquela noite, quando os irmãos se ajoelharam e clamaram a Deus com lágrimas, algo mudou. Ele mesmo conta que enquanto os irmãos oravam, sentiu uma paz tão grande que não tinha palavras para explicar. Não era alívio da dor, não era esperança vaga, era uma certeza absoluta de que Deus estava ali, ouvindo cada súplica. Um dos irmãos mais velhos, homem de muita fé, colocou a mão sobre sua cabeça e disse com voz firme: "Meu irmão, o Senhor que sarou Naamã da lepra, que abriu os olhos do cego, que ressuscitou Lázaro, é o mesmo que está aqui hoje. Ele não muda. Confie nele." Aquelas palavras ecoaram no seu coração como uma promessa. Nos dias seguintes, o jovem continuou frequentando as reuniões, não só para buscar a cura, mas para fortalecer sua fé. Ele sabia que Deus não opera só pelo que pedimos, mas pela nossa entrega. Em uma das noites de culto, enquanto o coro cantava "Louvai ao Senhor, todos os povos, glorificai, ó, todas as nações", ele sentiu algo diferente no corpo. Uma espécie de formigamento no local onde o tumor estava. Não era dor, não era coceira. Era como se algo estivesse se dissolvendo por dentro. Ele não falou nada a ninguém na hora, só guardou aquilo no coração e continuou louvando. Passaram-se algumas semanas, e o jovem voltou ao médico para um novo exame. O médico, que já o acompanhava há tempo, olhou as imagens com expressão de espanto. Chamou outros colegas, mostrou os resultados, conferiu tudo novamente. Depois, virou-se para ele e disse: "Não tem mais nada aqui. O tumor sumiu. Não há explicação médica para isso." O jovem sorriu e respondeu com calma: "Doutor, para Deus não há nada impossível." O médico, mesmo não sendo crente, não teve como negar. Havia testemunhado um milagre. Quando ele voltou à congregação para dar o testemunho, muitos irmãos choraram de alegria. Uma irmã idosa que sempre orava por ele levantou as mãos e disse: "Glória a Deus. Eu sabia que o Senhor não nos desampara. Ele ouve a voz do seu povo quando clama com fé." Outro irmão, que havia passado por uma prova semelhante anos antes, aproximou-se e abraçou-o dizendo: "Meu irmão, agora você sabe que Deus não só cura, mas também nos ensina a confiar nele em todo tempo." E assim, aquele jovem tornou-se um exemplo vivo de que a fé não é só para os momentos fáceis, mas principalmente para as horas de prova. Ele continuou servindo ao Senhor, participando dos cultos, ajudando nos trabalhos da congregação, sempre com um coração grato. Muitas vezes, quando alguém passava por uma dificuldade, ele se aproximava e dizia: "Irmão, eu já passei por uma prova grande, mas Deus me sustentou. Ele não vai te deixar sozinho." E assim seu testemunho se multiplicava, fortalecendo a fé de muitos. Um dia, durante uma reunião de jovens, um rapaz que estava desanimado com seus problemas perguntou: "Como você conseguiu ter tanta fé na hora da sua prova?" O jovem respondeu sem hesitar: "Não foi minha fé que me curou. Foi a fé em Cristo. Eu só me ajoelhei e deixei Deus agir." Às vezes a gente acha que tem que ter uma fé gigante, mas na verdade, só precisamos confiar que Ele é fiel. Aquelas palavras simples tocaram o coração daquele rapaz, que mais tarde também deu seu testemunho de livramento. A família daquele jovem também foi abençoada. Sua mãe, que antes vivia ansiosa, aprendeu a entregar tudo nas mãos de Deus. Seu pai, que era um homem quieto, passou a participar mais ativamente das reuniões, sempre agradecendo ao Senhor pela misericórdia. Até mesmo seus irmãos mais novos, que ainda eram crianças, começaram a entender que Deus não é uma ideia distante, mas um pai que cuida de cada um. E assim, aquele milagre não ficou só na memória daquele jovem, mas se tornou um marco na congregação. Sempre que alguém duvidava do poder de Deus, lembrava-se daquele caso. Sempre que a fé de algum irmão fraquejava, o testemunho daquele jovem era contado para renovar a esperança. Porque na congregação cristã no Brasil, não se fala de milagres como algo do passado, mas como algo que Deus continua fazendo hoje, na vida daqueles que o buscam com sinceridade. E o mais lindo é que até hoje, aquele jovem não se cansa de agradecer. Em suas orações ele sempre diz: "Senhor, eu não merecia a tua bondade, mas tu me deste muito mais do que eu pedi. Que a minha vida seja para a tua glória." E assim ele segue, não como alguém que recebeu um milagre e esqueceu, mas como um servo que entende que cada dia é uma nova oportunidade de louvar aquele que o livrou. Porque na CCB não se busca milagres, mas sim aquele que os opera. Não se vive de testemunhos, mas da presença constante de Deus. E cada história de livramento, cada resposta de oração,
Cada vida transformada é mais uma prova de que quando o povo de Deus se une em fé, ele age de maneira poderosa, não por mérito nosso, mas pela sua infinita misericórdia. E assim a história daquele jovem continua sendo contada, não como um caso isolado, mas como um lembrete de que onde há fé, onde há oração, onde há um coração sincero, Deus está presente. E ele não muda. Ontem, hoje e sempre, ele é o mesmo. Aleluia! Testemunho CCB, jovem curou neurofibroma na oração, Congregação Cristã no Brasil. Continuação detalhada com novos eventos, diálogos, emoções e o cotidiano de fé na CCB, o dia em que a dor se tornou testemunho. Aquela manhã de domingo na Congregação Cristã no Brasil começou como tantas outras. O sol ainda tímido atravessava as janelas altas do templo, iluminando os bancos de madeira envernizada, enquanto os irmãos chegavam em silêncio reverente, cumprimentando-se com apertos de mão firmes e sorrisos sinceros. O jovem Mateus, cujo nome verdadeiro preferimos omitir por respeito à sua privacidade, entrou acompanhado de seus pais, o senhor Antônio, um homem de mãos calejadas pelo trabalho na roça, e Dona Maria, cujos olhos sempre brilhavam com lágrimas de gratidão quando falava do filho. Mateus usava uma camisa social branca, impecável, mas quem olhasse com atenção notaria a maneira como ele movia o braço esquerdo com cuidado, como se cada gesto fosse calculado para evitar uma dor oculta. O neurofibroma, um tumor benigno mas doloroso que se desenvolveu em seu nervo ciático, havia crescido nos últimos meses, pressionando terminais nervosas e causando uma dor aguda que irradiava da coxa até o calcanhar. Médicos haviam recomendado cirurgia, mas os riscos, danos permanentes ao nervo, perda de mobilidade, assustavam a família. Se é da vontade de Deus, Ele há de nos mostrar o caminho, Dona Maria repetia, apertando a Bíblia contra o peito como se ela fosse um escudo. Naquele dia, porém, algo era diferente. O ar parecia carregado de uma expectativa santa. O presbítero Silva, um homem de voz grave e postura serena, havia anunciado na reunião anterior que haveriam orações especiais pelos enfermos. O Senhor conhece as nossas necessidades antes mesmo que as apresentemos, disse ele, citando Mateus 6:08. E foi assim que quando o culto chegou ao momento das orações, Mateus sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma mão invisível o puxasse para a frente. O clamor silencioso e a resposta de Deus. O templo estava em silêncio, exceto pelo som abafado das páginas da Bíblia sendo viradas e os suspiros de quem orava em voz baixa. O irmão João, um dos anciãos mais respeitados da congregação, levantou-se e começou a ler Salmos 34, 17 e 19. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mateus fechou os olhos. Lembrou-se das noites em que acordava suando, a dor tão intensa que parecia queimar suas pernas. Lembrou-se das vezes em que seu pai, após um longo dia de trabalho, sentava-se à beira de sua cama e orava: Pai Celestial, tu que saraste o paralítico de Betesda, que deste vista ao cego Bartimeu, olha para o meu filho. Não pedimos por merecimento, mas pela tua misericórdia. E então, como se aquelas palavras ecoassem no céu, Mateus sentiu uma paz inexplicável invadi-lo. Foi quando o presbítero Silva se aproximou. Sem uma palavra, colocou a mão sobre a cabeça de Mateus e começou a orar em voz baixa, mas firme: Senhor Jesus, tu que és o mesmo ontem, hoje e sempre, toca neste jovem. Não olhes para as nossas fraquezas, mas para a tua glória. Se for da tua vontade, remove este fardo, para que muitos vejam e creiam que tu vives e reinas para sempre. Em nome de Jesus. E então, algo aconteceu. O milagre que ninguém esperava, mas todos criam. Um calor intenso percorreu a perna de Mateus, como se uma corrente elétrica suave estivesse dissolvendo cada fibra doente. Ele abriu os olhos, assustado, e viu que o presbítero ainda tinha a mão sobre sua cabeça, mas agora seus lábios moviam-se em uma oração de gratidão. Louvado seja Deus, sussurrou o ancião. Mateus tentou mover a perna. Não houve dor. Levantou-se hesitante e deu um passo. Nada, nem mesmo o formigamento que o atormentava há meses. O silêncio no templo foi quebrado por um soluço abafado. Dona Maria cobriu o rosto com as mãos, enquanto o senhor Antônio, com os olhos cheios d'água, murmurava: Glória a Deus! Glória a Deus! O irmão Pedro, um dos diáconos, aproximou-se e pediu que Mateus andasse até o púlpito. Para a glória de Deus, disse. E assim, diante de todos, o jovem, que há semanas mancava e evitava apoiar o peso no pé esquerdo, caminhou com firmeza sem uma sombra de dor. Alguns irmãos choravam. Outros elevavam as mãos em adoração.
Uma irmã idosa, Dona Clarice, que sofria de artrite, exclamou: "Isso me lembra os tempos dos apóstolos. Deus ainda faz milagres. A vida após o milagre. Um cordeiro entre lobos?" Nos dias que se seguiram, a notícia do milagre espalhou-se pela região. Vizinhos que antes olhavam com desconfiança para a família, alguns até zombavam, dizendo que orações não curam tumor, agora batiam a porta com curiosidade. Jornais locais tentaram entrevistar Mateus, mas a família, orientada pelos presbíteros, recusou. "A glória não é nossa, é de Deus", disse o senhor Antônio a um repórter insistente. "Se quiser saber mais, venha à congregação. Lá, você ouvirá a verdade." Mas nem tudo foram rosas. Alguns médicos céticos sugeriram que o tumor poderia ter regressado espontaneamente, uma possibilidade rara, mas possível. Um deles, Dr. Ronaldo, chegou a desafiar: "Vocês têm exames que comprovem que o tumor sumiu?" Mateus, com calma, respondeu: "Tenho algo melhor, a paz no coração e a certeza de que Deus me curou. Se o Senhor quiser, pode examinar minha perna. Não há mais dor, nem inchaço, nem nada." O médico, intrigado, aceitou. Após uma ressonância magnética, ficou em silêncio por longos minutos antes de admitir: "Não há sinais do neurofibroma. É inexplicável." Mateus sorriu. Para o homem é inexplicável. Para Deus, é só mais uma prova de seu amor. O cotidiano de fé entre oração e trabalho. A vida de Mateus não mudou apenas pela ausência da dor. Agora, ele se sentia responsável por viver de maneira que honrasse aquele milagre. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele ajudava o pai na pequena propriedade rural da família. Mateus lia a Bíblia e anotava em um caderno as passagens que mais o tocavam. "Preciso me alimentar da palavra, senão esmoreço", confessou certa vez ao irmão Tiago, um jovem obreiro que o acompanhava nas visitas aos enfermos da congregação. As visitas eram um ministério que Mateus abraçou com fervor. Junto com outros irmãos, ele ia de casa em casa, orando pelos doentes, levando palavras de ânimo e, quando necessário, ajudando com tarefas domésticas. Em uma dessas visitas conheceu seu Manuel, um idoso acamado há anos por causa de um AVC. "Os médicos disseram que eu nunca mais andaria", contava o velho, com voz trêmula. Mateus então tomou suas mãos e orou: "Senhor, tu que saraste Mateus, toca neste servo teu. Não olhes para a nossa fé pequena, mas para o teu poder infinito." Não houve cura imediata para seu Manuel. Mas algo mudou. O idoso começou a mover os dedos, depois o braço. "Não é um milagre completo", disse o médico, "mas é uma melhora inexplicável." Seu Manuel, porém, sabia a verdade. Deus ouviu as orações daquele jovem. Ele não esquece dos seus. As tentações da fama e a humildade que vence. Com o tempo, Mateus tornou-se uma figura conhecida na congregação. Alguns irmãos mais novos o viam quase como um super-herói da fé, e isso começou a incomodá-lo. "Eles olham para mim como se eu fosse especial", confessou ao presbítero Silva em uma conversa após um culto. "Mas eu não sou. Sou só um pecador salvo pela graça, como qualquer um aqui." O presbítero, sábio, sorriu. "Isso é bom, filho. Significa que o Espírito Santo está te guardando do orgulho. Lembre-se de Paulo. Quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, Deus lhe deu um espinho na carne para que não se exaltasse. Talvez a sua prova não seja a dor física agora, mas a tentação de achar que merece algo." Mateus entendeu. Passou a redobrar seus esforços para servir em silêncio, varrendo o templo antes dos cultos, ajudando a organizar as refeições para os necessitados, visitando presos na cadeia local. "Se Jesus lavou os pés dos discípulos, quem sou eu para me achar grande?", dizia. O encontro com um cético e a prova de fogo. Um dia, durante uma feira na cidade, Mateus foi abordado por Lucas, um jovem universitário ateu que havia ouvido falar de sua história. "Então você acha que Deus te curou, é?", provocou Lucas, cruzando os braços. "E se eu te disser que foi só sorte? Que o tumor ia sumir de qualquer jeito?" Mateus não se alterou. "Você tem direito de não acreditar, mas eu te faço um desafio. Venha conosco no próximo culto. Não para ser convertido, não para ser julgado, mas só para ver. Veja como as pessoas oram, como vivem, como amam. Se depois disso você ainda achar que é tudo mentira, eu respeito." Lucas, surpreso com a tranquilidade de Mateus, aceitou. Chegou ao templo no domingo seguinte com ar de desafio, mas saiu em silêncio. "Não entendo como", admitiu depois, "mas tem algo diferente ali. Não é religião. É real. O testemunho que transcende gerações." Anos se passaram. Mateus casou-se com Ana, uma jovem da congregação que o apoiara desde os primeiros dias de sua cura. Tiveram 2 filhos, Daniel e Sara, que cresceram ouvindo a história de como Deus havia tocado seu pai.
Papai foi curado por Jesus, dizia Sara, de 5 anos, com orgulho, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas Mateus nunca deixou que o milagre se tornasse uma relíquia do passado. Toda vez que alguém novo chegava à congregação e ouvia sua história, ele repetia: Deus não me curou porque eu era especial. Ele me curou para que vocês soubessem que Ele é real. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por você também, não necessariamente da mesma forma, mas da maneira que for melhor para a sua glória. A noite em que a dor voltou, mas a fé permaneceu. Um inverno rigoroso trouxe de volta uma dor diferente. Não era o neurofibroma, exames confirmaram que ele continuava ausente, mas uma forte gripe que evoluiu para uma pneumonia. Por 3 noites, Mateus lutou contra a febre, tossindo até sentir o peito arder. Alguns irmãos preocupados perguntavam: por que Deus permitiu isso? Ele não já te curou uma vez? Mateus, fraco mas sereno, respondia: Deus não prometeu que nunca mais teríamos dor. Ele prometeu que nunca nos deixaria. Se esta doença for para me aproximar mais dele, então que seja. Se for para me ensinar a confiar, então eu aprenderei. Na 4ª noite, enquanto Ana orava ao seu lado, Mateus teve um sonho. Via-se deitado em uma cama, mas acima dele, uma luz brilhante. Uma voz, não audível, mas que ressoava em seu espírito, disse: Filho, você já passou pela prova do corpo. Agora passe pela prova da alma. Confie em mim mesmo quando não entender. Quando acordou, a febre havia baixado. Não foi uma cura instantânea como da primeira vez, mas uma recuperação gradual, como se Deus quisesse lhe ensinar que às vezes, o milagre não é a ausência do sofrimento, mas a presença dele no meio dele. O legado de um homem comum com um Deus extraordinário. Hoje, Mateus é um dos presbíteros da congregação. Não usa esse título com orgulho, mas com temor. Quanto mais Deus me dá, mais responsabilidade tenho de viver para Ele, diz. Continua visitando os enfermos, orando pelos desesperançados, e acima de tudo, lembrando a todos que milagres não são o fim, mas o meio. O fim é Deus. Em um culto recente, um jovem chamado Rafael, diagnosticado com uma doença degenerativa, aproximou-se dele após a pregação. Irmão Mateus, você acha que Deus pode me curar como curou você? Perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Mateus colocou a mão em seu ombro e respondeu: Não sei se Deus vai te curar como me curou. Mas sei que Ele te ama mais do que você imagina. E se a cura não vier da maneira que você espera, saiba que Ele tem um propósito. Confie nele. Mesmo que a dor permaneça, Ele não te abandonará. Rafael abanou a cabeça, emocionado. Como você pode ter tanta certeza? Mateus sorriu, lembrando-se daquele domingo há tantos anos, quando uma dor se foi e uma fé nasceu. Porque eu já vivi, e Ele nunca falha. Epílogo: o Deus que não muda. A história de Mateus não é apenas sobre uma cura física. É sobre um Deus que se importa com os detalhes. Que ouve o choro de uma mãe à beira da cama do filho. Que fortalece um pai que trabalha até os ossos doerem para sustentar a família. Que usa um jovem simples para mostrar ao mundo que ele ainda age. Na congregação cristã no Brasil não se busca milagres. Busca-se aquele que os opera. Não se vive de testemunhos, mas da presença constante de Deus. E cada vida transformada, seja pela cura, pela paciência na dor, ou pela paz inexplicável, é uma prova de que onde a fé genuína, Deus se manifesta. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia!